Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do NEPGCA, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, dia 11 de agosto de 2026, nós prosseguimos com o capítulo 17 de João, que fala da oração de Jesus. É a perícope final do sermão do cenáculo, né? E estamos na segunda semana, nós vamos aqui dar uma lida rapidinho no que a gente já viu. Hoje nós vamos para o versículo 7, né? Mas vamos dar uma lida aqui rapidinho aqui. Então vamos lá, ó. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o filho te glorifique. Uma vez que lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao Cristo Jesus que enviaste. Eu te glorifiquei sobre a terra, consumando a obra que me deste para fazer. Agora glorifica-me tu, Pai, junto de ti, para a glória que eu tinha junto de ti antes de o mundo existir. Manifestei o teu nome aos homens do mundo, os quais me deste. Eram teus, e os deste a mim, e eles têm observado a tua palavra. E nós vamos hoje a partir desse sétimo aqui, né? Agora eles sabem que todas as coisas que me deste de ti, porque dei a eles as palavras que me deste, e eles as receberam. Sabem que verdadeiramente saí de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, prossegue ainda, né, até o versículo 31, mas a leitura é só para dar uma recordada no que a gente viu e situar mais ou menos onde a gente está, né? Então, nós estamos no sétimo, que diz: Agora eles sabem que todas as coisas que me deste de ti. A tradução do Cláudio que a gente segue, né, tem um pouquinho diferente, né? Agora eles sabem, tudo o que me deste vem de ti. Aqui, que me deste de ti, né? E aqui, me deste vem de ti. Parece que ele até complementa, talvez, melhor entendimento, né? Mas vamos lá ver o que o nosso amigo fala para a gente aqui. Isto é, conhecem a verdade. A partir daí, o foco de sua vida se transforma. Passam a viver buscando a real espiritualidade e oferecendo-se ao trabalho de cooperação e construção de uma vida melhor para todos. Então, só esse primeiro parágrafo aqui é interessante a gente observar, né? Que ele fala: isto é, conhecem a verdade, porque agora eles sabem, né? Conhecem a verdade. Então, a gente percebe, né, ao longo dos nossos estudos aí, ao longo da nossa vida, observando a nossa maneira de ser, né? A partir do momento que você conhece determinadas coisas, a partir do evangelho, a partir da doutrina espírita, muda para você, como ele fala aqui, muda o foco da sua vida realmente, né? A maneira como você encara as coisas todas que acontecem na tua vida, a maneira como você encara as pessoas que estão à tua volta, né? Tudo muda se você colocar aí em todas essas ações tuas, o conhecimento que você tem, né, do Evangelho, da doutrina espírita, não é isso? E isso vai mudando, a maneira tua de se relacionar com tudo à tua volta também vai mudando à medida que você vai buscando mais, é como ele fala aqui, buscando a real espiritualidade, ou seja, à medida que você vai tendo um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de intimidade com essas questões todas, você vai se modificando, né?
Zezé chegando aqui. Aí, prosseguindo aqui a leitura, né? Boa noite, Zezé. É o que deve acontecer com cada um de nós à medida que aumentamos o conhecimento em relação às questões do espírito, conforme nos foram reveladas por Jesus. Então, o que eu comentei, acabamos de comentar, né? Se você vai aumentando seu conhecimento, aumentando sua intimidade com essas mensagens, com essas verdades, como ele fala acima, né? A sua maneira de ser vai se modificando, né? Ou seja, a gente vai crescendo um pouquinho, né? Somos mais amparados se vibramos na mesma sintonia do Pai, porque porém, também mais responsáveis. Isso é uma questão que vira e mexe a gente fala, né? Essencialmente dentro da doutrina, né? A quem muito foi dado, muito será pedido, ou seja, quanto mais a gente tem o conhecimento, quanto mais a gente tem intimidade com essas questões todas, a gente vê que a gente tem grande responsabilidade, né, com relação a esse conhecimento que a gente adquiriu, né, a essas questões todas que a gente traz agora, né. Tudo, desculpa, tudo o que me deste vem de ti. O conhecimento dessa realidade é imprescindível para aquele que deseja adotar a filosofia reeducativa deixada pelo meigo Rabi Galileu, pois implementa na intimidade da criatura a virtude da humildade, sem a qual é impossível progredir com segurança. Tudo vem de Deus e somos dele dependentes por toda a vida. Isso é uma coisa que também a gente, acredito que no patamar que a gente esteja, todos já têm essa noção, né? Porque se você pensar em termos físicos, vamos dizer assim, né? Materiais, o que eu sou dentro desse orbe, ou dentro do universo, eu não sou nada, né? Uma coisinha menos que um grão de areia, talvez, numa praia aí, né? Mas, mas essa coisa tão insignificante, entre aspas, né? Que, que é importante para Deus, né? Agora, a noção de que somos tão pequeninos, pequeninos, entre aspas. Opa, espera um pouquinho, só a gente que mudou aqui, espera um pouquinho. Pronto, voltou. Desculpa, desculpa. Né? Então, há que se ter essa noção de humildade, né, diante do tão pequeninos que somos, mas, ao mesmo tempo, somos gigantes, né? Somos gigantes no sentido de que temos ainda muito a, a progredir, muito a caminhar, muitas responsabilidades, né? Enfim. E que tudo que está à nossa volta, sim, sim, vem dele, né? E, e é a ele que nós temos que agradecer. Fala, meu querido. É interessante nessa última linha, né? Somos dele dependentes por toda a vida. Jesus se coloca também humilde diante de Deus, né? Que tudo que ele conseguiu fazer foi o que Deus propiciou, né? E tudo que ele aprendeu veio de Deus e assim ele ensina. O dependente aí é muito forte, né? Muito forte. Realmente, né? Realmente. A gente está aqui em virtude da vontade dele, né? Em virtude da vontade dele. E na hora que ele não quiser mais, a gente vai ser transferido para outro espaço, né? Para outro espaço. Mas bora caminhar aqui mais um pouquinho. Bom, então tudo vem dele, né? Somos dele, dependentes dele, né? Além de conhecer a verdade como ela é, a possibilidade desse saber não deixa que a vaidade impere na intimidade do ser,
para que ele não passe a achar que a glória do serviço realizado é sua. Ou seja, não é, não temos essa, essa questão de achar que a glória do serviço é nossa, né? Quando a gente está realmente assim envolvido em conexão perfeita assim com o trabalho, com, né? A gente é fortalecido por conta disso, por conta dessa intimidade que a gente adquire com o trabalho que nos é proposto, né? Então a gente vai ser bem conduzido, a gente vai ser bem parado, bem fortalecido. Então, a glória não é nossa, a gente faz trabalho dele, né? É trabalho dele através de nós, somos até só instrumentos, vamos dizer assim, né? E aqui embaixo ele fala um negócio interessante com relação a isso. A seara pertence ao Pai. Em verdade, somos meros trabalhadores de apoio, como que instrumentos, né? Tudo o que recebemos vem dele, sem o qual nada podemos realizar de útil. Adotando uma figura de linguagem, olha que gozado que ele coloca aqui, usada por um espírito amigo, somos como o andaime utilizado na construção. Eu falei instrumento, né? Andaime utilizado na construção, desde que esta esteja pronta, para nada mais serve ali. Quer dizer, se ficou pronto, não vai mais servir naquele momento, tendo que, a partir de então, ser útil em outra obra. Se a gente está aqui, como diz na questão 132, lá do Livro dos Espíritos, né, para contribuir com a obra da criação, sim, somos trabalhadores de apoio, somos instrumentos que são utilizados, entre aspas, para que o trabalho, a vontade de Deus, seja efetivada, né? Não somos instrumentos assim passivos, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Que né, a gente tem ou uma decisão ou outra. Quando estivermos em comunhão perfeita, assim, em comunhão mesmo, né, com o trabalho no bem, seremos um andaime né, de grande utilidade, né? Caso contrário, são os equívocos que a gente acaba fazendo aí ao longo da nossa existência, né? Mas que são situações temporárias, a gente acaba voltando para o caminho, né? Afinal, nenhuma ovelha vai se perder, não é isso que fala? Mas isso foi o primeiro versículo. Vocês querem comentar alguma coisa? Podemos seguir? Seguir mais um pouquinho, vai. Porque dei a eles as palavras que me deste, e eles as receberam. Sabem que verdadeiramente saí de ti e creram que tu me enviaste. Mais uma vez, como a gente já comentou várias vezes aí ao longo desse estudo aí do Sermão do Cenáculo, tem diversos pontos que ele repete muitas vezes, às vezes com um enfoque diferente, às vezes com algumas palavras diferentes, e aqui ele repete de novo uma coisa que ele já falou muitas vezes, né? Sabe, que verdadeiramente saí de ti e creram que tu me enviaste, né? Então, é uma coisa que a gente tem que perceber que é um detalhe importante para a gente observar, né? Vamos lá, porque as palavras que me deste, palavra aqui tem outro sentido. Do grego remata, não sei se assim fala, é diferente de logos, significando a revelação que Jesus trouxe do Pai a todos nós. Quer dizer, a palavra que ele fala aqui é toda a mensagem que ele deixou, que na verdade é a palavra de Deus, né? Que ele transmitiu para nós com um filtro assim o mais cristalino possível, né? Jesus, nesse versículo, resume o que já vinha dizendo sobre sua assimilação da verdade que o Pai lhe revelou, e que, por meio da realização da lei em si, pelo seu próprio processo evolucional, ele pôde autenticar como verdade vivida, tendo, portanto, autoridade para revelar a outros. O que ele quer dizer aqui?
Ele quer dizer uma coisa que a gente também já falou ao longo aí do estudo, né? Jesus não era um espírito especial, ele era um espírito que já passou por um processo, como ele fala aqui, um processo evolucional, né? E atingiu, conquistou, através de todas a sua trajetória, ele conquistou a posição que ele ocupa hoje. Ele conquistou a condição de espírito puro, ele conquistou a condição de crístico, de governador de um orbe, né? Então, por ele ter chegado a esse patamar, ele tem autoridade suficiente para dizer que o que ele fala, sim, é a palavra de Deus, sim, é a mensagem do Pai, né? Porque ele tem essa perfeita comunhão com o Pai, né? Eu e o Pai somos um, ele dizia, né? E as dei a eles. Então, vejam, ó, porque dei a eles as palavras que me deste e eles as receberam, né? Porque aqui a tradução dele está um pouquinho diferente, né? Porque as palavras que me deste, eu as dei a eles, e eles a acolheram. Que as palavras que me deste, eu a dei a ele, e eles a acolheram. Acolheram, agasalharam. Peraí. Desculpa, eu não li esse daqui. Que as palavras que me deste, né? Eu as dei a eles. Ele, como grande educador que era e consciente da sua missão superior, buscava orientar seus adeptos em todos os sentidos. E como seu dever maior era encaminhar todos ao Pai, nada escondeu. Para uns, com menor capacidade de compreensão, falou por parábolas. Para outros, mais afins, tudo declarava em particular. A gente vê, né, ao longo de todas as falas que a gente vê dele nos evangelhos, né, a gente vê que algumas falas que ele teve com um grupo particular, ali ou só com os discípulos, ou a fala com Nicodemos, né, eram falas diferenciadas, né, eram bem diferenciadas daquilo que ele falava para as multidões. Muitas vezes, para as multidões, ele falava por parábolas. Não todas as vezes, mas muitas vezes. Ou era um sentido mais simples, né? De, para que pudessem ter aí a compreensão necessária, né? E muitas falas a gente vê com Nicodemos, a gente vê o próprio Sermão do Cenáculo que a gente está estudando, aquele capítulo 10 de Mateus, que é o sermão para os 12, é uma fala que ele tem só ali com os discípulos, né, que ele envia 2 a 2 para as diversas cidades. Então, é uma fala também diferenciada, né? Então, ele tinha esse cuidado, né? Fala, meu querido. Era de acordo, o mestre de acordo com o seu aprendiz, né? Isso, Esse é o mestre, isso aí é uma didática fantástica, né? com certeza, com certeza. Prosseguindo mais um pouquinho. E eles a acolheram, agasalharam, hospedaram em si. Dá a entender que os discípulos interiorizaram os ensinamentos vindos do Pai pelo Cristo. E por isso se capacitaram a ser, a partir de então, os responsáveis pela disseminação do Evangelho. Ao acolher os ensinamentos trazidos a nós por Jesus e pelos Espíritos reveladores, abrimos em nós as portas para a comunicação com o Eterno, aumentando consideravelmente nossa capacidade de compreensão e operacional no bem, capacitando-nos também a ser dignos do ide e pregai, por já termos efetivado em nós as palavras de vida eterna. Então, veja que interessante o que ele comenta aqui, né? No primeiro parágrafo, ele está realmente se referindo aos discípulos, né? E falando que eles estavam ali num ponto, depois de muito conversar com eles, tal, eles
já estavam interiorizando todo o ensinamento que Jesus tinha trazido. É lógico que não na sua completude, né? Mas já tinham interiorizado o suficiente para para poder dizer que eles já eram capacitados, como diz aqui, capacitados a ser, depois da ida de Jesus, os responsáveis aí pela divulgação de toda a mensagem de Jesus para todos que eles encontrassem, por onde eles passassem, né? E aqui no segundo, na verdade, ele está falando de nós, né? Se a cada um de nós, à medida que a gente aumenta a nossa compreensão, à medida que a gente aumenta a nossa intimidade com esse estudo, à medida que a gente aumenta o nosso, na verdade, o nosso amadurecimento espiritual, né? A gente vai também sendo mais capacitado, como ele fala aqui, ao operacional no bem. Quer dizer, quando aparece uma determinada função ou qualquer situação aí que seja relacionada à atitude no bem, ao trabalho no bem, se você tem essa intimidade, se você busca ao menos essa intimidade, né, com essa mensagem, você vai seguramente ser bem intuído, ser bem fortalecido, a espiritualidade vai te dar todo o subsídio necessário para que você realmente tenha essa capacitação ampliada para, como ele diz aqui, operar no bem, trabalhar no bem, né? Então, é isso que ele está se referindo aqui, né? Eles sabem, em verdade, que eu saí de junto de ti, e eles creem nisso. Foste tu que me enviaste. Então, é isso que ele já repetiu diversas vezes, né? Aqui ele está repetindo mais uma vez. Então, tá dizendo agora que eles já têm essa compreensão, né? Eles sabem agora, em verdade, que eu saí de ti e tal, né? Em prece, Jesus está numa prece, a gente não pode esquecer disso, né? Em prece, Jesus confirma o estágio já atingido pelos discípulos, já comentado por nós. Estágio esse que os qualificava para a missão que os aguardava e os fazia dignos de receber a oração que o Senhor a Deus enviava, intercedendo por eles. Então, Jesus está aqui no momento intercedendo pelos discípulos, para que eles sejam fortalecidos, para que eles não desanimem, para que eles perseverem no trabalho árduo que eles teriam, né? Com tantas dificuldades que eles iriam enfrentar, que eles, na verdade, não sabiam de tantas dificuldades, mas que Jesus tinha consciência do tanto de dificuldade que eles iam ter que suportar, né? Importante aqui notar a repetição do ensino fundamental, não só dessa oração, como de todo o quarto evangelho. Foste tu que me enviaste, mostrando assim a missão superior de Jesus, e que ele e o Pai não são a mesma pessoa, conforme já comentamos. Então, além do fato de aceitar essa realidade, aceitar o fato de que se ele mandou o outro, é porque existem dois, né? Que Deus e Jesus não são a mesma, uma pessoa só, como alguns segmentos religiosos ainda hoje consideram, né? Esse foi o oitavo. Tem algum comentário? Kleber, você está com a mãozinha levantada da outra vez ou levantou de novo? Desculpa. Desculpa, esqueci. Não, tudo bem, sem problemas. Vamos lá, por mais um. Olha que interessante, ó. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Ele tá orando pelos discípulos, rogo por eles, não rogo pelo mundo. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. É interessante esse versículo, né? Eu intercedo por eles. Ele usa outra palavra, né? No lugar de eu rogo,
ele usa a palavra o verbo interceder, né? Eu intercedo por eles. Em comunhão com o Pai, Jesus diz que intercede por eles, isto é, ora pelos discípulos que estão com ele. É que eles vão assumir o trabalho de implantação do reino na terra. E são os que estão preparados. São todos os que habitavam a terra naquele momento, eles eram as pessoas mais capacitadas para essa função, obviamente, porque passaram os 3 últimos anos com ele, né? Neles, o evangelho pode dar frutos imediatos e a oração atuar com mais eficácia. Interessante essa questão dele falar atuar com mais eficácia, né? A gente vê isso até na hora do passe, né? Muitas vezes, até você sente, às vezes, quando vai aplicar o passe, você sente quando a pessoa está fechada, não está querendo, não está sintonizando nada ali, não está, né, não está pensando alguma coisa elevada, está talvez pensando em alguma coisa que deixou em casa, ou pensando em alguma outra pessoa, em algum outro fato, mas não está ali sintonizado com aquela situação, né? Então até recebe, né? Mas não com tanta eficácia, como diz aqui, né? Até nos trabalhos também mais de, por exemplo, de cirurgia espiritual à distância, né? Sempre é orientado, olha, vai se acontecer nesse tal do momento, nesse momento você fica em oração, fica lá tranquila, serena, né? Não se agita, enfim, existe a orientação para que haja essa conexão, né? E com relação a essa questão, que ele intercede pelos discípulos, é nosso dever também, né, como seguidores do Nazareno, orar por todos. É uma atitude de caridade. No entanto, só os que estiverem vibrando na mesma sintonia do Pai receberão os benefícios imediatos da prece. É da lei, né? Ele fala benefícios imediatos, né? Às vezes a pessoa está até à distância, mas ela está tão sintonizada que ela recebe, que ela sente aquela vibração, aquela questão, né? Ao passo que a pessoa que está totalmente desligada de tudo, ela não vai sentir nada de diferente, né? Ela vai receber, ela não é que a oração é perdida, né? Nunca é perdida. A oração nunca é perdida, né? Mas são situações diferentes, a gente sabe disso, né? Assim, quando hoje, em nossas relações diárias, recebemos. Quer falar alguma coisa, filho? Pode falar. Não, eu estou lembrando, essa questão de Jesus, né? Ele pedindo em oração por eles, né? Porque ele estava preparando o trabalho, o caminho que eles tinham que enfrentar, a tarefa deles. Mas eu me lembrei que algum autor falou que pedir em nome de Jesus não é agir como ele. E era essa expectativa que Jesus tinha em relação a eles, né? Dentro das suas limitações, lógico, mas Jesus queria. Então, quando Jesus faz a prece por eles, ele quer É, também, penso eu, que eles querem, ele quer que eles também peçam a Deus por ele. E pedir por isso, ele, né? Em nome dele, é ter atitudes na direção dele, né? Então é uma isso. comunhão de prece, uma comunhão de trabalho fantástica, né? Muito bom. Isso aí. Muito bom mesmo, querido, muito bom mesmo. Prosseguindo aqui a leitura mais um pouquinho, né? Assim, quando hoje, em nossas relações diárias, recebemos pedidos de oração ou encaminhamos nomes para as listas de prece das casas espíritas a que estamos vinculados, que levemos todos e oremos com amor, óbvio, né? Todavia, é imprescindível orientar os interessados para que façam sua parte. É o que a gente estava comentando, né? Mantendo-se em posição superior em matéria de sentimento e sintonia, pois só assim serão beneficiados por vibrarem em comunhão com o bem. Na verdade,
só repetindo, né? Não é que a oração, se a pessoa não está sintonizada, não é que a oração está perdida, ela não está perdida, mas é lógico que a eficácia aí, a recepção aí, né? É diferente, né? Fala, querida, fala, Zezé. Zezé, depois o Kleber. Então, na nossa casa, né, na fraternidade, a gente costuma fazer isso, né? Quando a pessoa coloca o nome para vibrações e tal, para que a pessoa, ou a pessoa que é alvo, que muitas vezes pode não estar em condições de, né? Ou a pessoa que está fazendo o pedido, mentalizar a pessoa e buscar realmente fazer esse elo, né? Para benefício tanto das vibrações na reunião mediúnica, né, quanto na de cura, né? Isso. Porque tem que ter essa ligação magnética, né? Exato. Pelo próprio bem do alvo da prece, né? Porque ele vai estar se beneficiando melhor, né? Como no passe. Se a pessoa está pensando no boleto que vai pagar amanhã, né, que está recebendo passe, ela também não vai estar recebendo os benefícios que ela poderia estar recebendo, né? Recebe, mas nem sempre ela absorve tudo que poderia, né? Exato. Muito bom. Kleber? A Zezé falou um ponto importante, como consequência, né? Você recebe a energia, mas não o seu potencial máximo, porque você não está em sintonia. É a lei de sintonia, né? E hoje a própria ciência já mostra disso, já o próprio magnetismo, né? Mas hoje, então, a questão da física quântica mostrando essa questão da energia, né? Da interação das energias, da comunhão da energia, da sintonia. Isso é muito importante, uma lei física. Então, Jesus falava de uma lei, ele falava no sentido moral, que ela tem um lado, aspecto moral, mas também tem um aspecto físico, que é lei do universo, né? Essa condição da comunicação. Muito bem lembrado, Kleber, essa questão, né? Porque é uma lei natural mesmo, né? Uma lei divina, mas é uma lei natural, né? É uma lei de Deus aí. Ela tem dois Seguindo. aspectos, né? Desculpa, ela tem dois aspectos aí, né? Moral e físico, que se Isso. percebe, né? E hoje É. também tem esse estudo mostrando que muitos dos nossos comportamentos morais têm reflexo na saúde, nas nossas conexões do dia a E, dia e tudo mais. É uma coisa fantástica, né? Logicamente, Jesus não podia falar naquela época sobre isso, né? olha, por coincidência, hoje mesmo estava ouvindo um podcast com o Décio Iandoli. Não sei se vocês conhecem, é um médico, né? Mas é espírita, palestrante, já escreveu diversos livros, e o assunto era espiritualidade e ciência, acho que era esse o título, né? Muito, muito interessante, se vocês procurarem aí. Eu gosto muito do Décio Iandoli, gosto Não, não demais dele. conheço. Ah, É muito, muito medicina e bom. espiritualidade. É, Ele acho que muito. faz parte da Associação Médica de São Paulo, né? Sim, sim, exato. E ele escreveu aquele livro, O Cérebro Triuno, né? Ele escreveu junto com o Sérgio Lopes e a Irvênia Prada, né? Que é um livro também bastante conhecido aí. Mas prosseguindo aqui, então. Aí ele fala que está pedindo pelos discípulos, mas fala não intercedo pelo mundo. E esse não intercedo pelo mundo é exatamente nessa linha de pensamento que a gente estava tendo até aqui, né? Jesus sabe que não adianta a sua intercessão quando o sentimento das criaturas ainda está preso à retaguarda e aos anseios inferiores. Por isso diz não interceder pelo mundo. E quando, só lembrando, né, que quando ele coloca mundo, ele se refere a todas as questões, assim, a tudo que é mais ligado à materialidade e não ligado à espiritualidade, né? Aí que ele fala que por isso diz não interceder pelo mundo, ou seja, por aqueles que não buscando os valores espirituais, não fazem a sua parte.
como a Zezé comentou, como a gente comentou também, seria economicamente inviável, perda de tempo e de energia. Eu achei que o Cláudio foi um pouquinho enérgico demais aqui com relação a essa questão de completa perda de tempo e completa perda de energia, né? A gente sabe que não é totalmente assim, mas é como ele fala aí, né? A vida não dá passo em falso. Quando investe em algo, é porque há ali possibilidade de vitória. Fala, Zezé. Eu acho que quando ele pega pesado assim, é no sentido de que quando a gente pensa no benfeitor, né? Por exemplo, É, a questão ah, mediúnica. uhum, Às vezes o mentor se afasta, porque é, é assim inútil naquele momento ele fazer investidas, porque a sintonia está totalmente fechada para ele, né? Então, ele entrega a própria experiência e assiste ao longe. Na hora que der sinal, é, ele, né? Ele e liga, percebe. liga vamos dizer assim, a comunicação de novo. Mas fora isso, porque não adianta. É como você às vezes encontra pessoas que têm uma crença ou não têm uma crença e você querer reverter aquele pensamento da pessoa. Se a pessoa não quer, se ela está fechada ao diálogo, a É, raciocinar, é, a discussão, não adianta. Então, é realmente tempo perdido. Os espíritos, né, benfeitores têm muito o que fazer do que ficar, né, mimando a gente que não quer fazer o que precisa, né? Eu acho que é nesse sentido. sim, seguramente é nesse sentido, sim. Prosseguindo, gente, desse modo, se em nós foi depositado algum tipo de confiança por nossos tutores espirituais para que desempenhemos alguma tarefa e as dificuldades obstaculizam o nosso trabalho, não desanimemos. Todo o serviço realizado nessas paragens em que nos encontramos é feito em nome do Cristo e, se ele intercedeu por nós para que fôssemos personagens dessa história, é porque estamos preparados e seremos amparados se persistirmos na vitória do bem. Como a gente comentou já anteriormente, né? Se a gente sente, né, que tá, foi foi aí colocado um trabalho a nossa responsabilidade, né? Que a gente possa ficar firme, porque a gente vai ser amparado, a gente vai ser ajudado sim para que a atitude no bem resulte, né, com um saldo positivo, vamos dizer assim, né? Mas por aqueles que então ele não ora pelo mundo, né? Não intercedo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, eles são teus. Confirmação do que dissemos anteriormente. Ele ora em especial por aqueles que já atingiram um patamar maior de evolução, que já se acham dignos de colaborar conscientemente. Na verdade, ele está falando, se referindo aos discípulos aqui, né? No caso lá. Há aqui uma prova na unidade de princípios entre o Cristo e o Pai. Tu me deste, entretanto, eles são teus. Olha que coisa, né? Tu me deste no sentido de que me deste a responsabilidade de cuidar deles, né? Entretanto, eles são teus, como está escrito lá no comecinho da nossa reunião, né? Todos somos de Deus, né? Ou seja, tudo que é do Cristo é do Pai. E tudo que é do Pai é do Cristo. Em síntese, gravitamos todos para a unidade divina. Essa é a finalidade de toda a criação. Bom, tudo bem? Seguimos? Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas.
eu estou glorificado nelas. E tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e nisso sou glorificado. A diferença é pequenina, né? O entendimento desse versículo está claro dentro do que já temos analisado. Jesus é perfeitamente consciente da reciprocidade existente entre ele e o Pai, da sua união com Deus, por meio de uma conexão perfeita de sentimentos. Como a gente comentou já anteriormente, né? Ele já conquistou um determinado patamar evolutivo, né? Uma determinada condição espiritual que, que traz essa consciência dessa perfeita união com Deus, né? Ele não tem como não ter essa perfeita conexão, né? Nisso ele é glorificado, nessa presença dele no Pai e do Pai nele. Que vai um pouco de encontro com o que o Kleber estava falando, né, da oração, né? Que Jesus orando por eles e pede para que eles orem em nome dele, né? Ore por ele também, na verdade, né? Perfeitamente coerente com a nossa interpretação da ação de glorificar a Deus e de ser glorificado, conforme expusemos no decorrer desses comentários, mais propriamente na análise do versículo 1 desse capítulo, que é o que a gente acabou de comentar aí, né? Bom, desse versículo só temos isso. E o 11, não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu estou indo para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que sejam um como nós somos. Então, ele rogou pelos discípulos, né? Ele rogou ali, vou voltar ali, ó. Eu rogo por eles e não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Depois ele fala: todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Eu estou glorificado nelas. E ele continua: não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Então ele está rogando para quem está no mundo, né? E eu estou indo para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que sejam um como nós somos. Então, primeiro, o já não estou no mundo. Ele já tinha, a consciência dele era tão plena, né, de tudo o que estava acontecendo, que ele sabia que ele estava nos últimos instantes aqui antes de ir para a prisão, né, antes de ser buscado e para ser preso, né? Então era como se ele já não tivesse mais envolvido com isso tudo aqui, né? E apesar de que ele já tinha deixado clara essa coisa, né, que ele não era deste mundo, né? E pela condição espiritual dele, nada que estivesse no mundo podia interferir, vamos dizer assim, na própria serenidade, na própria atitude dele, né? Então, já é uma redundância ele falar isso, talvez, né? Fala, Kleber. Eu acho sempre interessante a linha pedagógica dele, né? Ele não questionou, em momento algum, que hoje em dia a gente sabe que não existe céu e inferno físico. Mas para aquele povo ali, a cabecinha deles era, mesmo para os discípulos, que existia um reino de Deus, né? E ele vem ensinar como adentrar nesse reino, pelas atitudes e tudo mais. Então você vê que ele fala, sempre essa oração fala no sentido que está voltando para o Pai, que ele não é dali. Então ele fala de uma possibilidade longe, quer dizer, Deus, o reino de Deus não está na Terra. Então isso é uma coisa assim, de conquista. A gente precisa conquistar, entrar nesse reino. E quando ele Isso. volta, quando ele desencarna, né, que ele aparece,
Aí ele reforça a esperança deles, né? Porque ele É. mostra, olha, a gente não morre. A gente não morre. Então ele explica a mortalidade de uma maneira muito prática, né? Olha, eu vou ao Pai. Vocês também podem ir ao Pai. Uhum. É muito interessante, né? Se olhar a pedagogia dele, é uma coisa fantástica, né? Pelo É o, menos. mo- é o nosso mestre, né? É o, é o nosso mestre. Já não estou no mundo. Jesus, plenamente consciente da sua missão, dá a sua missão por cumprida, apesar de ainda lhe faltarem os últimos lances que se concretizam com a crucificação. Assim diz já não estar no mundo, pois por ver sua tarefa terminada, já se sente um bem-aventurado no seio de Deus. É interessante ele falar, né, que é uma tarefa, missão cumprida, tarefa terminada. Realmente ele já tinha ensinado tanta coisa, já tinha passado tanta coisa, mas os últimos momentos também ele deixou muitas outras lições também, né? A partir daquele momento, era questão de tempo sua entrega aos sacerdotes do templo e aos representantes de César. Era a vontade do Pai que assim acontecesse, e deste modo, também vontade do Filho, pois eles vibravam em unidade. Só essa perfeita conexão nos fará livres deste mundo, ainda inferior, em que vivemos por rebeldia, a fim de definitivamente conquistarmos a glória do reino, que é o fim de todos. Mas eles permanecem no mundo. Apesar de eles já terem assimilado a proposta evangélica, ainda havia necessidade de permanecerem no mundo, pois, além de serem eles os que primeiro iriam dar continuidade à disseminação da Boa Nova, ainda tinham de ser depurados no cadinho do mundo. Por isso, Jesus invoca a Deus a proteção a eles, para que permanecessem nessa sintonia superior que os qualificaria, após algum tempo de testemunhos, a também serem acolhidos na perfeição destinada aos misericordiosos. Então, Jesus intercede por eles ali, roga por eles, que como a gente comentou, né? Eles não tinham noção de tudo que eles iam passar, eles não tinham a menor ideia de todas as dificuldades que eles ainda poderiam enfrentar, né? Eles vão começar a ter uma ideia a partir da crucificação, a partir da prisão de Jesus, do sofrimento de Jesus, eles começam a temer e depois realmente buscar ali uma coragem depois da ressurreição, né? Mas é interessante que ele fala, né, que eles ainda precisam, além do fato de serem aqueles que são responsáveis pela continuidade aí da disseminação do evangelho, é interessante que ele fala, ainda tinham de ser depurados no cadinho do mundo. Quer dizer, todas as dificuldades, todo o trabalho que eles iam ter, que iria, além de divulgar a doutrina, iria fazer com que cada um deles crescesse espiritualmente de uma maneira assim, gritante, vamos dizer assim, né? De uma maneira muito forte. Então, eles iriam ser depurados no cadinho do mundo, né? E que depois de tantos testemunhos, tal como ele fala aqui, após algum tempo de testemunhos, aí sim eles seriam também acolhidos, né, nesse reino de Deus, nessa na perfeição destinada aos misericordiosos, como ele fala aqui, né? Prosseguindo mais um pouco, nós também,
Agora, ele sempre traz para o nosso lado, né? Nós também, apesar de muito distantes do apostolado com tal fidelidade, ainda estamos no mundo de nossas necessidades. Para que almejemos posições mais tranquilas, onde reine uma maior harmonia de sentimentos, é preciso que nos tornemos adeptos em espírito daquele que nos mostrou como sendo o caminho libertador para a vida eterna. Então, da mesma maneira que eles passaram por grandes dificuldades, por todo um aprendizado, né, por toda uma perseverança imensa aí no caminho, nós também podemos atingir o mesmo patamar. Estamos aqui caminhando, lógico que, como ele fala aqui, longe ainda da condição daqueles apóstolos, né, que realmente trabalharam assim com muita coragem, com muita perseverança, com muita fé no coração, né? Com certeza muito ainda nos falta, mas é o nosso trajeto, né? É o nosso trajeto. Como o Kleber falou, ele veio mostrar para a gente qual é esse caminho, né? Eu vou para ti. É a representação da ida dele do mundo físico para os planos superiores de espiritualidade de onde saiu. Eu vou, expressando que fazia esse trajeto por merecimento próprio, mediante sua própria conquista, e o objetivo era ele, a eterna perfeição. Chegar a um ponto de falar, eu vou para ti, né? Realmente é uma consciência assim, é uma consciência plena dos planos superiores aí da vontade divina, é uma plena comunhão com o Pai para poder dizer, né? Que a gente se encara e fala, ó, tô indo pro nosso lar, tá? Você acha que você vai? Eu não sei para onde que eu vou, né? Como é que eu posso falar, eu vou para cá, vou para lá, né? Nem pro nosso lar não sei se eu vou, né? Quanto mais aqui, eu vou para ti, meu Pai do céu. E aí ele continua, Pai Santo, é a visão superior de Jesus se dirigindo ao Pai de acordo com o seu entendimento. Ele já havia se santificado. Por isso, nesse momento maior de comunhão, assim se expressa em relação a Deus. Essa visão era permitida pela onda de vibração a que Jesus estava sintonizado. Pai, ele é de todos nós, mas só aqueles que já se fizeram eleitos da sua intimidade podem assim vê-lo. Gente, era um momento assim, um momento de oração de Jesus, né? Só o fato de você pensar numa oração de Jesus já é uma coisa assim que, né? Uma vibração que a gente está longe de imaginar, de, sei lá. Agora, essa oração que ele fez nesse momento, que ele sabia por tudo que ele ia passar, sabia que ele tinha uma missão, que ele tinha consciência que ele tinha cumprido toda a missão dele. Para a gente imaginar o campo que, sabe, o que era isso, o que é essa oração, é muito grande, gente, é uma coisa assim, é, é muito grande, é muito grande. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Olha, coisa. Era o pedido de Jesus para que o Supremo Senhor do Universo protegesse aqueles que estavam a ele ligados pelos laços sacrossantos do Evangelho, a fim de que pudessem continuar vivendo nesse caminho em busca da unidade.
Ele estava pedindo pelos discípulos. Sabia ele, por experiência própria, que este era um caminho árduo. Muitos interesses estavam em jogo, e muitos seriam os que procurariam dificultar a luta de seus seguidores em favor de uma aplicação concreta dos ensinamentos superiores vindos de Deus. Ele sabia de tudo que eles iam passar, né? E ele roga por esses discípulos. Por isso, mantinha uma súplica constante. Guarda em teu nome, isto é, faça-te neles presente, aqueles que me deste, para que sejam um como nós somos um, né? Então, ele roga para que, a fim de que pudessem continuar vivendo nesse caminho, em busca dessa unidade que ele fala na sequência aqui, né? Em busca dessa unidade. Fala, meu querido. A unidade que ele fala é da grande solidariedade universal, né? É outro conceito importante também, né? Por isso eu amai-vos ao próximo, né? É a grande unidade, a grande solidariedade universal que é lei também, né? Por isso que ele está sempre com esse conceito ensinando, sendo ensinado, né? Essa unidade que você fala, a unidade da fraternidade, da união universal, né, de todos nós, não é isso? E da unidade com o Pai também, né? Todos estamos interligados e ligados com o Pai. Com o Pai. Exato. E no final desse versículo ele fala, para que sejam um como nós somos um. Esse é o trecho do Evangelho essencial para a compreensão de todo o seu conteúdo e de sua proposta reeducativa. Jesus fala da possibilidade de todos os discípulos, não só os que ali estavam, mas também os que em qualquer momento a ele aderissem, realizar com ele e com o Pai a plena unificação. Do mesmo modo que disse em outro momento, em verdade vos digo, quem adere a mim fará também as obras que eu faço, e fará maiores, porque eu vou para o Pai. A gente estudou esse versículo aqui, lá no capítulo 14. Porque ele está falando que a gente, aqui em cima, ele está falando que a gente vai conseguir, né? E ele deixou isso lá para trás. Quem adere a mim fará todas as coisas que eu faço. E será como eu, como ele, né? E fará maiores, porque eu vou para o Pai. Ai, que lindo. É muito lindo isso, gente. Aqui também ele fala da mesma possibilidade que temos de realizar o que ele realizou. Jesus deixa de ser um mito para fazer-se um modelo a ser seguido por todos, pois, assim como nós, ele também foi criado por Deus e, passando por uma marcha evolutiva sem privilégios, atingiu a comunhão com o Pai, sem privilégios. Não é que Deus escolheu ele, não. Ele conquistou tudo o que ele é hoje, né? Comunhão esta que deixa claro, nós também poderemos realizar, para que sejam um como nós somos um. Fica desse modo extinta a ideia de Jesus como sendo Deus, pois se ele disse, segundo as anotações do discípulo amado, eu e o Pai somos um, neste versículo ele fala também da possibilidade de nos tornarmos um com ele e com Deus. Tem diversos momentos, né, que ele deixa claro que ele não é Deus, né? É interessante como que, apesar de tantos momentos ele ter falado isso, ainda existem segmentos que pensam de maneira diferente, né? É interessante isso. Portanto, se devêssemos entender esse ser um, como sendo os dois a mesma pessoa, teríamos de entender também que nós vamos nos tornar Deus, o que é inadmissível.
Concluindo, podemos dizer que Jesus estabelece, por meio do Evangelho, o roteiro seguro para a evolução de qualquer um de nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Diz ser o próprio caminho, pois ele, saindo de Deus, já percorreu o mesmo trajeto, atingindo a perfeição possível de se atingir. Liberando-se da matéria, tornou-se um espírito puro, o Filho do homem, o Cristo Filho do Deus vivo. Ele é, portanto, o exemplo. Passamos como ele e também nos faremos perfeitos em Deus. Algum comentário? Eu estava aqui pensando, será que depois de 2026 anos, Jesus está olhando assim, acho que eu vou cumprir minha meta, ou não? Porque, olha, às vezes a gente fica pensando, né, vamos dizer assim, porque ele falou que nenhuma ovelha se perderá, né? Então, quer dizer, independente de quando, né? Sim. Independente de quando e independente de onde, né? Exato. Que não é fácil, não, hein? É um desafio tanto. A gente ainda não está pronto para fazer isso, não. É ele que tem que fazer. Não, eu digo assim, porque ele precisa da nossa colaboração para ele, Sim. né, chegar ao fim dessa, não sei nem se tem fim, né, essa missão junto a Deus, junto a esses espíritos que foram confiados a ele, né? Então, a gente não tem a menor noção, mas é desafiador, né? Porque a humanidade não é fácil, né? A gente ainda está bem distante, né? Ainda estamos bem distantes. Às Mas, vezes eu vejo as pessoas falando, porque mundo de regeneração, de repente a gente vai ver. Eu falo assim, olha, eu acho que será uma conquista ao longo desse terceiro milênio, né? Mas ainda teremos muitas lutas, teremos. seguramente teremos muitas lutas. Nós vamos para o último versículo da noite. Quando eu estava com eles, eu os guardei em teu nome, o qual me deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quando eu estava com eles, referindo-se ao tempo em que Jesus estava fisicamente ao lado dos discípulos. Tempo este em que procurou prepará-los para o cumprimento da missão que lhes cabia. Não só aquele momento, mas no desdobrar dos séculos. Olha aí, Zezé. No desdobrar dos séculos, né? Então, eles receberam essa incumbência e foram passando essa incumbência para outros também, né? De alguma forma, nós recebemos uma fatia dessa incumbência, né? Guardei-os em teu nome. O Nazareno cumpriu fielmente o que lhe estava proposto. Cuidou daqueles que lhe foram entregues com todo cuidado. Ele era o bom pastor, e o bom pastor conhece e protege suas ovelhas uma a uma. Entenda-se como guardá-las, não só alimentá-las ou provê-las em sua existência física, mas, acima de tudo, educá-las em espírito, pois o Senhor sabia que o que preexiste e sobrevive
ao corpo é a alma. E é a essa que ele falava. Alimentava e conduzia. Por isso pôde ele, com autoridade, dizer: guardei-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. A noção de proteção exercida pelo Espírito do Cristo amplia à medida que alargamos o nosso entendimento. Como dissemos a Lures, todos nós fomos entregues aos cuidados de Jesus. Estamos sob seu amparo, e do mesmo modo que ele, quando fisicamente na terra, cuidou daqueles que lhe estavam mais próximos. Cuidou de todos nós desde os momentos iniciais de nossa evolução. Protege-nos em todas as etapas, porque passamos do átomo ao arcanjo, auxiliando, amparando a todos indistintamente. E nenhum deles se perdeu. Nenhum daqueles que foram entregues pelo Pai a Jesus se perderá. É o que depreendemos das anotações do autor do quarto evangelho. Portanto, se em algum momento nos afastamos dele, ou se alguns daqueles que amamos trilham por este obscuro caminho, é de caráter provisório. Mais cedo ou mais tarde, conforme for a atuação da vontade de cada um, todos nos ajustaremos às normas superiores da vida. Certo, Zezé? Ó, mais cedo ou mais tarde, todos nós estaremos lá. Sim, com certeza. Se há algo em que imperará o determinismo divino, é quanto à nossa destinação. Todos seremos puros e perfeitos, saudáveis e felizes. Jesus usa aqui o verbo no passado, porque se refere especificamente àqueles que o seguiram na antiga Judéia. Todos já estavam comprometidos com o evangelho do reino, tinham, a seu modo, entendido a lição. Exceto o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. A expressão filho da perdição não quer dizer, como já achamos por muito tempo, algo que estava deterministicamente perdido, como se nada pudesse ser feito para mudar esse destino. Em hebraico, quando se quer exprimir a relação íntima entre alguém e um objeto, usa-se essa expressão, filho de alguma coisa. Filho da perdição, assim, é aquele em que a conduta o leva a se perder. Porém, como já explicamos, essa perda é temporária, é fruto da liberdade que possuímos em escolher e da nossa imprevidência em escolher com erro, resultando daí as imensas lutas que temos de empreender para reconstruir o caminho que percorremos em queda por engano da nossa ignorância. E nós paramos por aqui, por hoje. É porque está lá no livro dos Espíritos, né? Fomos criados para sermos felizes. Então, é uma promessa divina, né? Exato. É uma promessa divina. Mais algum comentário, pessoal? É isso que a Zezé falou, né? A felicidade será possível, ou seja, que a gente vai progredir, entender e vivenciar uma felicidade que não é desse mundo mesmo, né? E a felicidade vem de quê? De ser bom, de praticar o bem. A gente não consegue praticar na nossa integridade, na total integridade, né? O seu potencial máximo, então a gente não consegue. Já quando a gente vai ascendendo, a gente consegue fazer, né?
Eu acho que é muito por aí. Muito bom. Podemos encerrar por hoje? Ai, que bonitinho. Que bonitinho. O que que foi? Eu não vi. Parabéns. Mostra de novo, Zezé. É um sapatinho de bebê. É um sapatinho de bebê, Kleber. Eu monto enxovaizinhos, Kleber, para doação. Para a Casa Espírita, ela monta os enxovais para dar para as gestantes. Muito bom. Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui, agradecendo bastante os comentários, que foram bastante produtivos. E, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta com mais uma, prosseguindo aí com o nosso Sermão do Cenáculo. Beijinho no coração de todos, fiquem com Deus.